Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu quero convidar vocês para nós fazermos um exercício sistêmico com a EFT para liberação de destinos. Quem não está em busca de um destino mais leve, de um destino mais alinhado com a essência de cada um? Quem não está em busca de romper padrões de sofrimentos de seu sistema familiar? Eu acredito que se você chegou até esse vídeo é porque você já é uma pessoa desperta, uma pessoa que está em busca de expansão de consciência, uma pessoa que tem um compromisso com o autoconhecimento, com a cura emocional e com a liberação de emaranhados. Então é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, nessa live, sobre a construção de um destino mais leve, como podemos nos liberar, como podemos ter energia disponível para ajustarmos a nossa rota. Mas antes eu quero te levar a uma reflexão muito importante para ajudar você a elaborar melhor esse seu caminho, essa sua nova jornada de liberação de destinos. O que você entende por destino? O que é destino para você? O que você aprendeu sobre isso? E como você acha que um destino acontece? Na visão sistêmica, segundo os ensinamentos de Bert Hellinger, que é o criador das constelações, que fez muitos estudos e traz aí uma abordagem bem profunda e bem ampliada do que seja destino, ele nos ensina que destino são as histórias, as jornadas dos nossos antepassados que já vêm de longe há muito tempo e que segue passando em frente para todos os descendentes padrões de comportamentos, de pensamentos, até chegar ao nosso sistema familiar. E que, consequentemente, trazem muitas repetições, trazem muitos emaranhados. E por que que as repetições acontecem? Por que que os emaranhados acontecem? Que veio sendo transferido de gerações em gerações até chegar no nosso sistema familiar. Porque simplesmente ninguém parou para olhar para a história, ninguém despertou, ninguém se colocou disponível para fazer diferente, porque todos estão com uma força energética inconsciente agindo sobre as suas vidas. E mesmo aquele que tomou consciência e que às vezes não está satisfeito, não consegue fazer diferente, não consegue interromper um padrão. Por que que é tão difícil? Porque existe uma força inconsciente. Existe aí uma energia, existe uma história, existe a força do inconsciente coletivo de todos esses antepassados até chegar ao nosso sistema familiar que pede por uma cura. Então, o movimento saudável para romper com esses padrões é um descendente se colocar disponível, olhar para tudo, dar um lugar no coração com respeito e humildade para aquilo que aconteceu já lá atrás. E para esclarecer bem, só olhar e tomar consciência é suficiente? Não. Esse movimento precisa ser saudável, precisa ser um movimento de inclusão, precisa ser um movimento de olhar para tudo, para as histórias dos antepassados, daqueles que vieram antes, com respeito, dando um lugar no coração, com humildade ao que para eles foi difícil, é honrar o sacrifício daqueles que não tiveram a oportunidade de tomar consciência e se colocar num movimento de cura, num movimento de inclusão, para liberar esses emaranhados. Então, o que é mais importante de tudo isso é que essa força energética, essa energia dos antepassados, ela pede um olhar de cura. Pede que alguém, que um descendente olhe para tudo e dê um lugar no coração. É honrar os sacrifícios de todos eles. Então, sim, nós podemos abrir um caminho
uma nova jornada, ajustar a nossa rota com respeito ao que para eles foi mais difícil. Então esses dois elementos aqui são muito importantes. Honrar o sacrifício deles, trazer para a consciência os motivos de que por que talvez eles não conseguiram fazer diferente. Por que talvez eles ficaram aí dentro de repetições. Às vezes o motivo principal é simplesmente uma necessidade de pertencimento. São as lealdades que para muitos foi muito forte e que impediu que eles se abrissem para um caminho diferente. Então, o que não vai funcionar nessa caminhada, nessa trajetória de liberação de destinos, é entrar na raiva, no julgamento, na crítica, na reclamação ou até no vitimismo. Essa energia desses sentimentos pesados não vão contribuir porque não estão honrando os sacrifícios dos antepassados. Não é um movimento saudável, não é um movimento maduro e consciente. É um movimento às vezes infantil, às vezes são as feridas da nossa criança, e daí nós não temos forças, não temos a leveza e a força necessária para ajustar a nossa rota. Então todo esse movimento é um movimento de inclusão. E é muito difícil, viu? Muito difícil. Não é simples, é complexo, é cheio de altos e baixos. Às vezes fica pesado quando nós tomamos consciência, num primeiro momento, da nossa própria trajetória, de olhar para a nossa história e perceber que nós poderíamos ter feito diferente, que nós poderíamos ter feito escolhas mais saudáveis, tomado decisões mais assertivas. Então, inevitavelmente, nós vamos para o vitimismo ou para a reclamação, ou para julgamentos e críticas em relação ao nosso sistema familiar, onde nós ficamos naquela de como que pode ter acontecido isso? Como que fulano não viu? Como que ciclano não entendeu? Como que essas trajetórias aí se embolaram e as pessoas não perceberam que existia uma repetição? Como que ninguém percebeu? Então nós ficamos presos aí em histórias onde nós vimos com muita frequência repetições de alcoolismo nas famílias, de doenças, de falências, de relacionamentos afetivos que não funcionam. Sabe aquele sistema familiar que toda a família tem problemas com divórcios, ninguém consegue manter o casamento, ou aqueles familiares que adoecem com muita frequência, passam períodos longos em hospitais, sendo cuidados, não conseguem ter saúde, quando termina um episódio começa outro. Então, a única forma, muitas vezes, de se conectar, de entrar para aquele sistema familiar é se todos adoecerem, porque é assim que o sistema faz, ele busca energeticamente uma ressonância onde que os descendentes repitam aquela história para pertencer. Parece meio louco, parece estranho, às vezes você pode até discordar, achar que não é bem assim. Então, quando nós olhamos para as histórias, nós vamos ver repetições com muita frequência. E a gente não sabe por que que alguém não parou e não mudou a caminhada, não ajustou a rota. Por vários motivos. Talvez aquele era o único jeito daquele descendente pertencer. O medo da exclusão às vezes é tão grande que a pessoa não se permite fazer diferente. Ela não se permite ajustar a sua rota. Ela não traz para a consciência uma nova compreensão. E daí aqui a gente entra também num patamar de que quanto mais nós olharmos para trás, menos oportunidade nossos antepassados tinham de buscar autoconhecimento, de desenvolver a espiritualidade, de se desenvolver como pessoa, né? Não existia muitas oportunidades. Então o que era normal? Normal eram todos repetir os padrões e estava de bom tamanho. Era assim que as pessoas se sentiam incluídas. E hoje, com a oportunidade que nós temos de expandir a consciência, de buscar compreensões mais profundas,
e olhamos para toda essa história, às vezes a gente não consegue entender. Então, podemos entrar no vitimismo, na reclamação, no julgamento, na crítica, e isso vai totalmente contra uma trajetória de romper padrões, de liberar destinos. Não vai funcionar. Não funciona. Então, eu sei que como essa trajetória é longa, é complexa, é cheia de altos e baixos, e na maioria das vezes precisa de ajuda sim, porque nós nos perdemos muito facilmente. A tendência é dessa energia, esse campo de energia do sistema familiar, começar a puxar você para trás quando você já estiver avançando. Digo isso por experiência própria, tá? Já contei em vários vídeos aqui um pouquinho da minha trajetória, que não foi fácil nem simples, foi bem complexa e ainda às vezes encontro muitos desafios pela frente. Então, que nós possamos olhar para nossa criança interior com muita amorosidade, com muita compaixão pela nossa história, que nós possamos abrir o nosso coração para dar espaço para a humildade e honrar o sacrifício daqueles que vieram antes e não tiveram a oportunidade de fazer diferente. Então, assim nós conseguimos entrar num movimento de liberação de destinos com mais força e, ao mesmo tempo, com mais leveza. Ok? Agora, então, eu quero convidar você para nós fazermos um exercício energético sistêmico com a EFT para ajudar na liberação de destinos, para uma construção mais assertiva de caminhada, de jornada. E para quem ainda não ficou sabendo, recentemente, há 1 ou 2 semanas atrás, teve o lançamento do meu novo curso, o curso avançado da criança interior, onde eu falo de todas essas abordagens, porque ele é totalmente sistêmico. Eu trago todos os ensinamentos da constelação familiar para ajudar de forma profunda essa caminhada, essa trajetória aí que nós temos, que envolve a nossa criança interior. O curso não fala só sobre a criança interior. Eu dei esse nome para ficar mais fácil, para não complicar muito. Mas é toda a trajetória que envolve aí de sair dos emaranhados, de liberar a nossa criança, de liberar o nosso destino, de curar as nossas feridas, de expandir a nossa consciência. É um curso muito rico. São mais ou menos 4 horas de conteúdo que é uma grande virada de chave. E aqui embaixo do vídeo eu vou deixar o link do meu site, onde você clica ali e vai ver na primeira página já, Curso Avançado da Criança Interior. Aí você olha a programação e vê se é para você. É indicado tanto para quem está num processo terapêutico, quanto para quem ainda não viveu um processo terapêutico e está se abrindo aos poucos para, de repente, buscar uma ajuda mais específica. Tá? O curso ele é um auxiliar, ele é um complemento, certo? Então vamos lá, procure respirar fundo agora, sentar com a coluna ereta. Se você já está acostumada a fazer o exercício comigo aqui no canal, só me segue. Se você não conhece muito bem o exercício, não sabe muito bem como fazer a EFT, de repente assiste o vídeo primeiro, pausa e depois volta e faz o vídeo no momento que você sentir que está pronto. Respirando fundo, então, olhando agora para a sua história, olhando para os seus desafios, olhando para os seus sentimentos e o desejo da sua alma de liberar o seu destino para uma vida mais leve, uma vida mais abundante, uma vida mais alinhada com a sua essência. Eu sei que você tem esse desejo, assim como eu tive e tenho, assim como todos nós temos, de ter um destino mais leve, diferente, mais assertivo, equilibrado, em harmonia. E diante de todo esse desejo, eu te convido então a se conectar com o seu coração. Respire fundo, respirando. E vamos começar a tocar no ponto do karatê.
Eu falo a frase e você repete. Mesmo que eu ainda não saiba como liberar o meu destino dos emaranhados familiares, eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu não saiba como liberar o meu destino dos emaranhados familiares, eu me aceito profunda e completamente. Ok, solte os braços, continue deixando a respiração fluindo, solta, e vamos tocar no primeiro ponto dos meridianos. Olho para a minha história e às vezes sinto raiva. Às vezes me pego presa na reclamação. Me cobro demais. Em seguida, entro no julgamento. Começo a julgar e criticar todo o meu sistema familiar. Como eles não perceberam que estavam presos em dores e sofrimentos. Como que eles não perceberam que estavam transferindo muitos emaranhados para seus descendentes. Em seguida, eu sou tomada por uma dor muito profunda. Então eu entro no vitimismo, sem perceber. Fico me lamentando. Fico triste. Não tenho compaixão pela minha história. Não consigo olhar para tudo com bons olhos. E são altos e baixos o tempo todo. Por mais que eu tenha consciência que isso não me faz bem, que isso traz uma energia pesada para a minha vida, que isso trava o meu caminho, é imperceptível. Quando eu me dou conta, eu já estou no vitimismo. Eu já estou me lamentando. Então, ora, eu entro no julgamento, na raiva, e horas eu entro na lamentação e no vitimismo. Depois eu me questiono, como que o meu caminho está tão difícil? Como que está tão complexo eu me liberar dos emaranhados? São muitos altos e baixos. E esses altos e baixos estão relacionados com o meu campo de energia. Mas eu não tenho consciência disso. Horas eu estou bem, horas eu estou mal. E isso faz parte. Não devo me cobrar sobre isso. Como então mudar essa energia e essa ressonância? Dando um lugar no coração para a história dos meus antepassados. Reverenciando o sofrimento e o sacrifício deles. Com respeito e honrando tudo o que foi vivido lá atrás. Aceitando principalmente que eles não sabiam fazer diferente. E aqueles que ficaram presos nos emaranhados e não conseguiram se liberar. E talvez muitos desses emaranhados
tenham vindo para a minha vida olhando para a possibilidade de que não foi por mal. Tudo o que aconteceu com eles não foi por mal. Eles não sabiam fazer diferente. Pode ser que muitos dos meus antepassados só queriam pertencer. Tinham medo de ser excluídos. Estavam presos nas lealdades. Foi o jeito que eles encontraram de ser leal. E a vida foi passando adiante. E chegou a mim. E talvez eu seja o primeiro descendente a buscar um caminho diferente. Mas para que esse caminho seja leve, para que esse caminho encontre forças, e para que nesse caminho os meus sonhos e objetivos aconteçam, eu preciso honrar a história de todos eles. Eu preciso honrar os sacrifícios e sofrimentos. Com respeito. Então agora eu me abro a essa possibilidade de olhar para a história dos meus antepassados, para a vida que passou por todos e chegou ao meu sistema familiar. Depois chegou a mim. E dar um lugar no coração. Vocês pertencem. Todos vocês pertencem. E eu sinto muito pela história difícil de vocês. Pelas repetições. Pelos emaranhados. Todos fazem parte. Todos pertencem. E em honra a tudo que foi na vida de vocês de difícil, eu escolho fazer diferente. Com respeito e com amor. Eu escolho liberar o meu destino. E viver plenamente. Escolho uma vida de abundância, de paz, de amor, de leveza. Uma vida alinhada com a minha essência. E libero todos vocês. E libero todos vocês das minhas expectativas, dos meus julgamentos e de todas as lamentações. Respire fundo, solte os braços e se observe. Observe pensamentos, sentimentos, sensações no corpo. Talvez agora seja o momento de só silenciar, não sair dessa ressonância. Esse exercício é muito forte e profundo. É uma conexão que vai ficar reverberando por dias, talvez semanas. Então, sem muitas conversas, sem muito ir para a mente, porque a mente ela fica tentando entender. Agora o momento é de conexão com o coração, com a sua alma, com o divino que habita em você.
liberados, somos concluídos, como dizia Bert Hellinger. Então nós estamos liberando os nossos antepassados, liberando as histórias e nos liberando. Ok? Faça mais vezes esse exercício e, desde já, gratidão imensa pela sua presença sempre. Não vou me alongar muito para você ficar nessa ressonância. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like ali para ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas. Essa é uma obra de cura e precisa chegar a mais pessoas para curar o mundo de tantas dores e emaranhados, de tantas dificuldades. Ok? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.